Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz sejam com todos vocês. Hoje é uma noite muito especial, um domingo muito especial. Como bem disse o Robert, o último domingo do mês. Caminhamos aí para a reta final, no final do ano. E quantas coisas o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. O tempo não acabou. Muitas coisas nós vamos ainda experimentar da parte de Deus, porque nós confiamos naquele que pode e faz todas as coisas. E também hoje é um momento especial porque é o encerramento da série que a Igreja do Galileu tão maravilhosamente fez todos os domingos deste mês, o Espírito Santo. E estou tendo, na verdade, a honra e o privilégio de trazer essa palavra, que é o último fruto, do Espírito Santo. Você pode pôr para nós, amigo? Eu já quero aqui, na verdade, colocar o nosso texto-chave, um texto muito conhecido do crente, Acredito que de vocês que estão aqui, todos já leram, releram, conhecem de cor e salteado essa passagem de Gálatas 5:22, não é verdade? Mas, como a palavra de Deus ela é atemporal, então a gente pode conhecer o texto, pode trazer à memória as palavras escritas, mas o Espírito fala de forma única. E eu creio, no nome de Jesus, que hoje eu e você vamos receber da parte de Deus maior revelação desse mesmo texto, desse tão conhecido. Amém? Você crê? Amém. Vai receber? Sim. Em nome de Jesus. Tá lá o texto. Vamos ler? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que lei? A lei dos homens? Não, a lei do pecado. Contra essas coisas, a lei do pecado não subsiste. Porque o Espírito do Senhor, quando é derramado nas nossas vidas, ele rompe toda a barreira do inferno. E no nome de Jesus, nós vamos a cada dia alcançando essa graça e misericórdia de receber do Senhor, por parte do Espírito, todos esses frutos, no nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com a igreja, e eu gostaria que vocês, cada um de vocês, examinassem as Escrituras à medida que eu for falando, mas eu quero que vocês não só leiam, mas meditem na palavra que eu vou trazer nesta noite. E com muito temor, o Senhor colocou essa palavra para a minha vida, e eu quero aqui orar de verdade, pedindo que vocês, juntamente comigo, possam receber da parte de Deus aquilo que eu quero transmitir pela minha boca. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, pedindo para que cada mente aqui, cada uma dessas pessoas que aqui o Senhor trouxe, porque foi o Senhor que trouxe, que eles possam ter a mente, Senhor, cativa, Senhor, a Ti, na Tua palavra, que eles venham entender, compreender cada trecho que for ministrado aqui através das Escrituras. Que seja, assim, um agente de transformação Teu Espírito sobre cada situação, cada necessidade que eles tenham, Senhor, porque eu não as conheço, mas o Senhor sabe de todas. No nome de Jesus. Amém. Todos estão com o texto? Sim. Está lá na tela, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam comigo e com você, conosco, uma fé igualmente valiosa. A nossa fé é valiosa. Amém? Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 3.
Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para que a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e virtude. 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas promessas, para que por elas, você e eu, se tornassem participantes da natureza divina. Se tornássemos participantes da natureza divina. Aleluia! E fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Cobiça é o desejo imoderado, compulsivo. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé. Lembre-se que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não se vê. E acrescente a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio. E aqui, gente, conhecimento não é só da letra. É aquela habilidade da gente que a gente recebe do Espírito Santo através das revelações, as informações sobre a vida da pessoa, do Espírito que ele quer trazer para a nossa vida. Então não tem nada a ver com doutrinas, e sim a revelação do próprio Espírito. É esse o conhecimento que essa passagem descreve. E trazer o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades, olha a ressalva, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, e me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas, contos de fadas, histórias acarochinhas, enganosamente inventados. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia que clareia e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Eu li o capítulo todo porque, na verdade, para mim, essa revelação são riquezas, são instruções valiosas, alertas, que as Escrituras trazem a mim, e eu creio que o Espírito Santo vai revelar a cada um de vocês aqui a maneira como a gente deve conduzir a nossa própria vida. Quando uma pessoa se converte a Cristo, na verdade, no processo de conversão, ela passa por uma transformação. O Espírito vem, ele nos
Ele faz com que a gente tenha a revelação plena da vontade do Senhor sobre as nossas vidas, nos faz entender a vontade do Senhor sobre aquilo que precisa ser mudado, a mudança de rota, nos faz conhecer o amor de Cristo, mas o nosso temperamento, ele não é moldado na hora. Ele não é controlado pela nossa vontade, pela vontade do Espírito. Ele é um tempo, ele é um processo que acontece na caminhada e na trajetória cristã, na medida que o Espírito vai desenvolvendo o caráter de Cristo nas nossas vidas. Isso vem como? Como que acontece essa transformação de temperamento? Pela palavra, pela comunhão, pela intimidade com o Senhor, no nosso tempo de devocional, nas nossas orações e também com o contato com os irmãos, porque ferro com ferro se afia. A gente não pode andar só, porque nós não temos uma capacidade de fazer uma autoavaliação, muitas vezes. Nós achamos que está tudo bem, que o fato de estarmos vindo à igreja, tendo relacionamento, a gente acha que no piloto automático está tudo bem, e muitas vezes não vai bem. E o tema da minha ministração de hoje é domínio próprio é uma conquista diária. Domínio próprio é uma conquista diária. Eu gostaria, na verdade, de até mesmo exemplificar, porque todos os dias, nas pequenas coisas que a gente realiza, que a gente pensa, que a gente faz, que a gente até mesmo sonha, nós precisamos ter uma atenção especial com o nosso domínio próprio. Porque, não se engane, todos nós temos uma área vulnerável na nossa vida, que precisa de um alerta, de uma atenção especial. Ninguém está imune a isso. Nós precisamos matar o nosso desejo da carne diariamente. E nessa noite, para encerrar a série, como eu bem disse, me trouxe à memória o texto, algumas questões que eu preciso também ser moldada, ser transformada, enxergar de uma outra forma, fazer diferente através do Espírito. E eu gostaria de elucidar aqui algumas áreas que a gente pode passar por essa transformação a partir da revelação do Espírito. A primeira, que o Senhor me fez enxergar, dominar a nossa área financeira. Porque muitas pessoas acham que o domínio próprio ele é só uma inclinação para o desejo sexual. Tem que ter domínio próprio para eu não trair o meu esposo, eu tenho que ter domínio próprio para não acessar um site pornográfico, para não falar um palavrão, para não desejar algo que é da minha amiga. Mas não, o domínio próprio, como eu bem disse inicialmente, ele se faz presente em todo o tempo da nossa trajetória de vida. Tem pessoas que têm o impulso de comprar. Mulher, então, tem que se policiar a promoção. Essa palavra promoção, ela é enviada mas enfim, nós somos discernidos pelo Espírito. E a falta de domínio próprio na administração do dinheiro, dos recursos, ela leva a gente a ser um consumista muitas vezes compulsivo, agindo de forma insensata, E as pessoas que têm um controle sobre as suas finanças, essas pessoas elas têm uma forma criteriosa de administrar tanto a sua casa, quanto aqueles que estão próximos, porque ela acaba sendo também um exemplo de vida. Pode reparar, a gente tem amigos que sabem, que são muito inteligentes em muitas áreas, mas administrar as finanças ele não consegue, porque ele é dominado pelos prazeres momentâneos deste mundo, A gente tem muitas atrações no dia a dia, nas saidinhas de comida. Se você bater o olho no seu cartão de crédito, muitas vezes o que está sendo lançado lá são coisas supérfluas. Poxa, eu poderia ter... Experimenta, faz uma sominha aí para depois você faz o tira-tema para ver. E a gente precisa ser bons administradores naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, do fruto do nosso trabalho, porque Ele é o dono do ouro e da prata, A segunda coisa que o Senhor trouxe ao meu coração foi dominar as nossas palavras. A nossa língua é fonte de vida, mas ela é fonte de morte também. Ela pode salvar e pode matar alguém. E geralmente nós temos o péssimo hábito de lembrarmos mais das coisas ruins que falaram para nós
que as coisas boas, daquilo que você foi elogiado, daquilo que você teve de melhoria, daquilo que você vai bem. Muitas vezes passa desapercebido tudo isso na nossa mente. E a gente é muitas vezes atacado por uma palavra pesada. Quem aqui já não passou por uma situação assim? A gente conhece uma pessoa de vista, e aí disseram para nós que aquela pessoa é aquilo, outro, a gente automaticamente bloqueia e já rotula a pessoa. Eu já paguei esse preço, de automaticamente rotular uma pessoa. E aí, quando você tem a oportunidade de conhecer, porque nada está obscuro na presença do Senhor, Ele traz a luz mesmo. Aí você identifica que aquele seu achismo, aquele seu rótulo, não tem nada a ver com as características daquela pessoa que você está conhecendo. E aí você, fica até constrangido, falando, meu Deus, Senhor, tem misericórdia dos meus pensamentos. E a gente não deve se enganar, porque pensamentos se tornam palavras. O apóstolo Paulo, ele até é ciente dessa necessidade de dominar-se a si mesmo, ele esmurrava o próprio corpo. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso. No texto de Tiago 3, nos versículos 7 e 8, Tiago diz que todas as espécies de animais são domadas pelo homem, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Todos os animais são domáveis, mas nenhuma língua é domável. Ou seja, todos nós já cometemos injustiças com a nossa língua. Todos nós já lançamos um veneno mortal sobre a vida de alguém, infelizmente, Todos nós já tropeçamos em muitas coisas, como o Tiago bem diz no versículo 2. Isso é importante porque quando nós lemos esse texto, nós nos lembramos que muitas vezes fomos também injustiçados pela língua de outro. Quem aqui já foi injustiçado pelo pensamento e uma língua ferina? E a indisciplina da língua, ela destrói a amizade e separa amigos. Lá em Provérbios 18 e 19, diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar que a amizade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Você já passou por essa experiência? Não precisa responder, só se avalia. Terceiro, o domínio que a gente precisa, do domínio do que a gente come e do que a gente bebe. Pode parecer pequeno, mas não é, é pecado. A palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a glutonaria é pecado. Está descrito lá em Gálatas 5, 21, um pouquinho antes do fruto do Espírito. A maioria das doenças, a maioria dos problemas que nós temos, físicos, emocionais, é decorrente da nossa falta de cuidado com a nossa saúde. Eu sou prova disso. Pequei muito nisso e às vezes escorrego. O Senhor está me lembrando, Glória a Deus por isso. O quarto, o domínio do temperamento. O temperamento, na verdade, é o aspecto da nossa personalidade que caracteriza o nosso comportamento, o nosso tipo de comportamento. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Como é o seu gênio? Como as pessoas ao seu redor dizem que você é? Tranquilo, calmo, explosivo, paciente? Ou você tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Não vou mudar. É o meu jeito. Sou colérica e não vou mudar. E sabe, meus irmãos, e falando em colérica, que é um dos 4 temperamentos que a gente tem aqui, o Senhor me fez lembrar de algumas situações que eu precisei entender por força, que eu precisava calar a minha boca, estar na presença do Senhor, pedir que o Espírito dominasse o meu corpo. Quando a Lorena chegou na minha vida,
juntamente com toda a limitação que o Senhor permitiu que eu vivenciasse com ela, né, da paralisia cerebral, ela precisou de muitos recursos. Dentre eles, um aparelho auditivo, porque, segundo os médicos, eles diziam que a minha filha não ouvia. Obediência gera bênção. Eu ouvi, sim, a orientação médica, mas diagnóstico não é destino, então eu ficava com a orientação médica, corria atrás do que eu precisava, mas também ficava com a minha fé firmada no Senhor. E ali, eles diziam que eu precisava procurar tal repartição pública, entrar com um pedido judicial para isso, ir num posto de saúde, procurar isso, procurar aquilo. E muitas das vezes eu precisei brigar para que os direitos da minha filha fossem atendidos, só que de uma maneira diferente, não com o conhecimento que eu tinha. Calar na minha boca, quando eu disse, é para que o Senhor fosse glorificado. Então, em todos esses lugares que eu experimentei entrar, eu vi a bondade do Senhor me conduzindo. Ao falar com as pessoas, ao reconhecer a minha limitação, a minha humildade como ser, do que eu estava precisando, para que a graça do Senhor chegasse também na vida daquelas pessoas e minha filha fosse atendida sim, com aquilo que ela precisava, mas também que as pessoas enxergassem uma diferença na minha vida. E isso tem acontecido todos os dias, porque o legado ficou. O autocontrole, ele é, na verdade, um desafio nosso de cada dia, né? Não tem um pão de cada dia? É o nosso desafio de cada dia. Porque independe da maturidade cristã, do tempo que você tem de conhecimento das Escrituras, do Senhor, é uma batalha que a gente vai enfrentar e vai vencer diariamente no nome de Jesus. Amém? E gostaria também de pedir que vocês lessem e acompanhassem e examinassem as Escrituras, o texto de 1 Coríntios 9, 25 ao 27. Capítulo 9, versículos 25 ao 27. Amém? O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma não seja desqualificada. Nesse texto, diante do último tema que nós temos tratado nesta série, eu recebi grandes lições. Ao longo, né, de todas as ministrações que aqui foram ditas do Espírito, e no domínio próprio, ele engloba todos, porque você precisa da paciência, do amor, da mansidão. Nós precisamos, né? De todos eles, para que a gente consiga alcançar o domínio próprio. E as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vocês também fossem ricamente abençoados na vida de vocês, é a primeira: aqueles que não se sujeitam a uma disciplina própria serão disciplinados pelas circunstâncias da vida. Se somos escravos do nosso eu, corremos o risco de morrer como escravo. Em 1 Coríntios 6,12, o texto diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que a nossa natureza humana deseja é contra o Espírito, aquilo que ele quer. E o Espírito quer o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Terceiro, aonde eu quero chegar? Qual é o meu alvo? Para onde nós queremos ir? O que a gente quer alcançar nessa trajetória que a gente tem feito todos os dias, no momento em que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir? O texto de Filipenses, do capítulo 13, do versículo 13 ao 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós é que sabemos o que nós vamos colher, diante daquilo que nós temos plantado diariamente. O destino do homem, ele é o resultado das escolhas que ele faz. O que a gente tem decidido ser? Filtro, esponja lá no mundo? A gente recebe, absorve as coisas e implode por dentro? A gente vai guerrear com a nossa carne, pelas nossas forças, pela nossa autossuficiência? A gente identifica um problema e fala, não, eu consigo? A gente precisa ser esponja aqui dentro, com a palavra do Senhor. A gente precisa ler e receber e ser cheios mesmo, sabe? Absorvidos. Assim que eu peço a Deus todos os dias. 4. Quem não confessa tentação, quem não divide tentação, confessa pecado. Quem é o seu amigo que fala aquilo que você precisa ouvir, mesmo que você não goste? Olha, você é rude, você é grosseiro no seu falar. Não foi legal o jeito que você tratou sua esposa, seu marido. Olha, amigo, amiga, não faz assim com seu filho, não. Tenha mais paciência. Não é desobediência, é meninice. Tem essa diferença. Afinal, né? Leais são as feridas feitas pelo amigo. Então eu prefiro um amigo que me fale a verdade, que me confronte em amor, por mais que eu não goste, do que aquele que me dá um tapinha nas costas e por trás. Quem nunca cai em si, um dia cair nas mãos do inimigo. E o por último, que as pequenas vitórias de hoje nos preparam para grandes vitórias de amanhã. Trazendo toda essa realidade do texto que eu compartilhei com vocês e essas elucidações que vieram ao meu coração pelo Espírito Santo de Deus, eu percebi na minha vida, tá? Claro que todos os dias a gente vai, à medida que a gente vai crescendo na fé, no amadurecimento, né, que o Senhor vai nos dando, as nossas lutas, batalhas diárias, até mesmo no trato, coisas simples, a gente vê o quanto somos dependentes do Senhor, limitados sim, mas que nós experimentamos também da misericórdia, porque Ele vai nos capacitando para ter esse domínio próprio, o espírito de mansidão, da paciência, de tratar, de receber melhor as pessoas, de instruir na palavra. Às vezes a pessoa só quer que você ouça, você não é o dono da razão. E é isso que eu peço, igreja. É uma palavra curta, que a gente já ouviu muitas das vezes em outras reuniões, mas é algo que a gente precisa viver, experimentar e receber todos os dias das nossas vidas. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Vou passar a palavra para o pastor Dodô, para que ele possa, diante da elucidação desses textos, rogar por mim, por vocês, por ele, para que sejamos cheios do direcionamento do Senhor, que o Espírito Santo de Deus toque o nosso corpo, todos os nossos sentidos, os nossos olhos, o nosso ouvir, o nosso tato, que a gente venha experimentar desse agir da parte do Espírito Santo. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós, nessa noite, de forma extremamente objetiva e didática, ouvimos a respeito da bênção que é ter domínio próprio. Domínio próprio sobre a sua vida financeira, domínio próprio sobre as palavras que saem das nossas bocas, porque, como bem foi dito aqui, na nossa língua está o poder da vida e o poder da morte.
Nós precisamos cuidar daquele que é o templo do Espírito Santo. Aquilo que nós comemos, aquilo que